Daudi, já até vou começar com este tema contigo, até porque, né, este embate, vamos dizer assim, entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, parece que ele traz ali uma outra leitura para a gente, que escancara, talvez, mais clara a divergência entre Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. A gente viu ontem o Pacheco, né, num primeiro momento ali, fazendo até mesmo uma cobrança à Câmara, inclusive falando ali, né, que ele já tinha votado, o Senado já tinha aprovado esse projeto que estava parado na Câmara, fez ali uma pressão para Arthur Lira. Arthur Lira traz aí uma visão, né, de que ele não estaria muito preocupado em dar andamento com este projeto, tanto que pretende aí enterrá-lo e formar este grupo de trabalho. Como que você vê, de fato, né, essa divisão ou escancarado ali, uma divergência maior entre Lira e o Rodrigo Pacheco? Bom, Paula, na essência, né, que nós estamos vendo, essa divergência ela decorre exatamente de que Arthur Lira tem aí o seu mandato encerrado, né, este ano, e ele quer fazer o seu sucessor. O PL, que é um partido que tem muitos deputados, ele provavelmente não se interessa nesse momento pela regulamentação. Então, na realidade, a questão não está relacionada mais à necessidade ou não de você ter a regulamentação, né, que é uma coisa muito complicada, né, de você estabelecer e discutir no Congresso, onde a gente sabe que uma boa parte dos parlamentares que ali estão foram eleitos, né, foi eleita, evidentemente, pela sua atuação dentro da sua bolha na internet. Então, difícil, né, essa discussão, é uma discussão difícil, mas ela teria que ser feita, né, porque não é admissível que o Elon Musk venha atacar o Supremo Tribunal Federal, né? Ele tem as suas estratégias, né, Paulo? A gente sabe, nós que acompanhamos bastante, né, a trajetória deste empresário, ele sempre agiu um pouco dentro de momentos de especulação, né? A gente pode lembrar o caso do Bitcoin. As suas empresas, elas assumiram um valor de mercado muito alto, que ele chegou a ser o homem mais rico do mundo, em função do quê? Em função de gerar expectativa nos investidores. Só que isso começa, né, a se esvair, né? O Twitter, que ele pagou 40 bilhões, hoje vale 70%, né, menos 30%, 40% do valor de mercado que tinha lá. A Tesla, por exemplo, perdeu um valor de mercado muito grande com a atuação da China. A SpaceX, que é uma empresa de foguete, ela evidentemente não tem aí grandes chances de lucro. Quando você olha o retorno do capital dessas empresas, ele é muito pequeno. Então, ele precisa manter sempre alimentado os investidores nesse sentido. E a atuação dele contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo, eu acho que a gente não tem que ver como, ele tem razão. Não, ele está invadindo, né, o Brasil. Quer dizer, não é assim. Nós podemos ser de um lado ou do outro, mas, antes de mais nada, nós temos uma pátria. E a nossa pátria tem lei, a nossa pátria tem Constituição. Se existem divergências nesse sentido, quem deve resolver é o Congresso Nacional. Mas a gente percebe que o Congresso Nacional está em vias de dar guarida para um criminoso, né, que está sendo investigado. Não vou dizer criminoso, porque é uma investigação. Então, nós temos que parar com isso, né? A nossa pátria é a nossa pátria. As nossas divergências a gente resolve internamente. Então, o Arthur Lira, ele está fazendo aí o jogo. Se você quer aprender Python para uma carreira em ciência de dados, TI ou engenharia, então você precisa do curso Complete Python Bootcamp da Udemy. Esses cursos em vídeo e exercícios práticos ajudam você a aprender o básico e muito mais. Você pode criar um portfólio profissional com as técnicas avançadas ensinadas por José Portia, um instrutor conceituado. E você ainda pode estudar quando e onde quiser.
Então, garanta o seu curso e continue codificando. O Brasil tem uma adesão à internet muito grande, né? E, com isso, ele elevou, né, a participação no Twitter, as discussões no Twitter. Veja bem, eu não estou aqui defendendo um lado ou outro, eu estou sendo muito bem claro. Eu tenho a impressão de que ele age desta forma, e, evidentemente, ele é um grande empreendedor. O que eu quero dizer, não vou entrar no mérito se o Alexandre de Moraes está certo ou está errado, se o Supremo está certo ou está errado. Eu vou entrar no mérito do contexto que isso acontece, né? Agora, ele comprou o Twitter, depois quis desistir, não conseguiu desistir. Ele tem algumas reações, algumas ações que visam exatamente você ter essa valorização. Agora, qual que é o risco que ele corre? Ele está mexendo num sistema muito perigoso, né? De alinhamento a uma tese que ele depende muito, por exemplo, da China, né? Ele depende muito de outros países que podem se sentir também, né, ofendido com isso, né? Apesar de que não tem o Twitter na China, não tem na Rússia, mas é um terreno que ele entra politicamente muito ruim. Em ditaduras, né? Em países com ditaduras autocratas, né? Você citou exatamente essa é a questão. Daudi, vamos mudar um pouco aqui. Só para gente. Pode concluir. Só para a gente entender bem essa situação, não questionando, né, se está certo ou está errado. Agora, o que nós não podemos é ter essa ação, né? Agora, nós temos uma Constituição, nós temos regras. Só aqui para responder uma pergunta que eu acho que é importante, quando ele diz assim, o Supremo quis interferir, não. O que o Supremo fazia era dizer para ele, para o Twitter, nós temos regras, vocês não podem fazer isso. Agora, por que ele não mostra... Mas a regra é tirar o direito de... A regra ali, no caso, era tirar o direito de opinião de algumas contas, que coincidentemente são contas de pessoas de direita. Agora, mas por que o Supremo fez isso? O que essas pessoas fizeram? Aí que está. Então, ele tem que mostrar isso. Elas podem ser responsabilizadas pelo crime, se foi injúria, enfim, fake news, alguma outra questão. Mas tirar apurado. A conta dessa pessoa não é censura para você? É o que está sendo... Não, censura sim, mas é o que está sendo apurado. Eu não concordo de você xingar a mãe de alguém e achar que você pode fazer isso. Concordo. Eu não concordo em você ter posições... Isso, né? Tem lei. E o Supremo, ele tem isso apurado, né? Porque esse inquérito... que a questão é punir o pós, né, o Daudi, não cortar a chance antes da pessoa cometer o crime, né? Crime cometido, injúria, tem que ser realmente aí investigado e apurado, né? O que precisa ser apurado é isso. Então, ele tem que mostrar que há uma injustiça nisso. E ele não vai mostrar. Ele não vai mostrar. Porque o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é outro. Bom, eu acho que esse é um terreno muito delicado, né? Eu talvez, às vezes, eu peco pela minha sinceridade e pelo que eu acho. O que eu penso é um pouco diferente, né, do que está por aí. Mas, enfim, vamos lá. Temos que ter coerência. Vamos. Com certeza. Daudi, só para mudar então aqui o tema político também, ainda falando, né, sobre mais questões políticas, queria entender um pouco da tua leitura. A gente trouxe aqui a aprovação ontem ali na Câmara dos Deputados daquela alteração no arcabouço fiscal, né, permitindo inclusive aí o governo federal antecipar uma expansão do limite de gastos agora em 2024, liberando imediatamente até uma despesa extra ali de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano. Queria entender como que você avalia, de fato, né, o impacto dessa mudança na política fiscal. Faz sentido ter aí, né, essa margem de 15 bilhões ali para se gastar mais, já que também teve uma arrecadação melhor aí nos primeiros meses do ano? Bom, a decisão para se gastar mais, ela tem que ter uma aprovação, né? E o que o governo pediu foi exatamente isso. No entanto, está cada vez mais claro que o governo Lula, ele vem, né, tentando
melhorar a sua popularidade com mais gastos. Agora, esses gastos provavelmente possam ter aí um efeito muito curto para aquilo que ele deseja. Enfim, a legislação exige que você tenha a aprovação do Congresso para quando você aumenta os gastos. A questão do Agora, fiscal, né, a gente sempre vai e volta nela, né? Pode falar, pode falar. Não, a repercussão, evidentemente, a gente está vendo aí, né? O mercado dá uma na tampa, outra no suspiro. Hoje a inflação ajudou, mas amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Mas as expectativas, no caso do Brasil, elas não estão consolidadas positivamente. E essa questão do fiscal, eu até estava comentando que a gente sempre fica, né, parece falando sempre ali na mesma tecla, mas traz aí muitas questões, acho que muitas discussões ainda. A questão específica do pagamento de dividendos extraordinários da Petrobras, a gente viu nessa semana ali reacendendo, né, o mercado até acreditando nesta possibilidade diante ali das notícias, até mesmo de notícias ali de uma reunião que teria acontecido entre os ministros, a possibilidade de ser pelo menos 50% ali desse pagamento extraordinário. Essa receita é um montante significativo nesta busca do equilíbrio fiscal ali por Fernando Haddad. Ontem, o ministro Alexandre Silveira disse que não houve, de fato, essa reunião aí formal, né, que eles discutem o assunto, mas nada muito formalizado, deixando ainda em dúvida se, de fato, o governo tem aí alguma inclinação para fazer aí a liberação, né? Vamos dizer, o governo teria que ser a Petrobras, mas eu estou falando até mesmo o governo, porque o próprio ministro teriam falado que iriam validar com o Lula isso. Lula que foi contrário, na verdade, ele foi a favor da retenção dos dividendos extraordinários quando eles foram retidos. Eu queria entender um pouco da tua leitura, o quanto de fato, né, esse montante, ele é ali importante para o ministro Fernando Haddad, que ele está numa sinuca de bico. Ou ele vai ali buscar realmente a qualquer custo receita, seria muito importante isso para ele, mas ele também não pode trazer aí um desgaste com o presidente Lula, né? Exatamente. Isso decorre de falta de entendimento dentro do próprio governo, né? O presidente da Petrobras, ele tem a necessidade lá do seu planejamento diante das discussões ali perto, né, do corpo técnico da Petrobras de investimentos. E o governo tem a necessidade de caixa e tem a necessidade de passar uma imagem de que ele não está interferindo na Petrobras. Isso é muito ruim, né? Essa reunião que supostamente aconteceria era exatamente para dizer o seguinte: olha, vamos parar com isso, né? Já se fala que está autorizada a distribuição aí dessa parte e vamos aguardar. Agora, o que não pode é ficar lavando roupa publicamente diante de casos que a Petrobras não é uma empresa qualquer. Ela é uma empresa que tem um peso significativo no nosso mercado de capitais, ela é uma empresa que tem um peso significativo para o governo, tanto para suas contas, também para os investidores. Então, precisam parar com isso, né? Precisam parar de ficar lavando roupa publicamente. O ministro, ele critica o presidente da Petrobras, aí vem o Haddad, que é pôr panos quentes, porque o Haddad hoje vive, né, essa questão da expectativa. Então, portanto, é o feitio do governo Lula, né, que, às vezes, querendo melhorar a sua popularidade, acaba mexendo nesses vesperos que poderiam ser mexidos, mas não publicamente. Essa questão de Petrobras, em si, né, a gente vê, não é só essa questão dos dividendos, isso tem sido aí um ponto, claro, muito chave, mas traz uma crise até um pouco maior dentro da companhia, enfim, principalmente ali, cargo do presidente Jean Paul Prates, sendo aí especulado de ser, né, trazer essa fritura, de ser trocado, apesar do próprio Silveira ontem também ter negado isso, mas enfim, essa crise, ela se configura muito mais como um conflito político dentro do governo do que uma questão mais técnica sobre a gestão financeira ali de Petrobras? É um conflito, na minha opinião, político, né? A gestão da Petrobras, ela não é
você vê, vamos só comparar que o governo Bolsonaro também teve dificuldade quando ele quis, né, que o preço dos combustíveis fossem razoáveis, não acompanhasse o mercado internacional. Ele chegou a fazer mudanças, né, no conselho, enfim, aí não conseguiu, né, não é porque a Petrobras tem o corporativismo, porque tecnicamente não se justifica o desejo político do governo, e o Lula está fazendo a mesma coisa, né? Está muito relacionado essa questão da Petrobras à questão política e não técnica. A Petrobras, ela é uma das empresas mais capacitadas do mundo nessa questão de exploração e, evidentemente, se ela é assim, ela é na gestão também. E o governo não pode ficar dando palpite na gestão, porque quem senta ali na cadeira de presidente da Petrobras, evidentemente, não tem como justificar certas decisões para agradar politicamente. Então, o resultado é exatamente isso. É uma interferência política que você acaba tendo dificuldades técnicas e corre risco até de ser responsabilizado por isso. Interferência política e essa, né, segurada aí no preço da gasolina, você até trouxe muito bem, né? Lembrando ali que no governo anterior isso também foi feito, foi retirado os tributos para tentar segurar também a alta dos preços, mas a gente vê agora uma defasagem aí há mais de 5 meses em relação à Petrobras, 18% ali, mais ou menos hoje, essa defasagem na gasolina. O quanto isso realmente está impactando para a gente ver um IPCA menor hoje, né? Esse IPCA de hoje traz uma maquiada, talvez, ali dessa sensação de inflação hoje no Brasil? Olha, eu não diria que ele traga, né, o IPCA aí traz está sendo maquiado, né? Porque o que pode estar contribuindo para esse IPCA é exatamente a ação do governo, né? Se a Petrobras corrige o preço da gasolina, né, na paridade internacional como ela tem que fazer, evidentemente que o transporte, né, a mobilidade, ela tem um peso muito grande no IPCA. Então, até quando o governo vai segurar isso é difícil, né? Porque você tem parte das empresas que importam os combustíveis, elas já praticam o preço lá de fora, né? E como a Petrobras é majoritária aí na oferta dos combustíveis em relação a essas outras empresas, consegue segurar, mas vai chegar uma hora que isso não vai dar certo. E a conta de luz, Daudi, até mesmo queria entender, né? Porque ainda assim impacta também a inflação. Essa MP ali enviada para permitir liberar o recurso ali do fundo que era da privatização de Petrobras para subsidiar. O objetivo principal é segurar o avanço também do preço da energia, né? De alguma forma a gente volta aqui, né, nessa inflação mais artificializada do atual governo. Qual a possibilidade disso dar certo agora, ser diferente do que a gente viu acontecer no governo de Dilma Rousseff, por exemplo? A possibilidade, como se diz, é zero, né, de dar certo. Isso não vai dar certo. Né? Agora, o que acontece? Né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que o governo tem que fazer isso? Por uma razão. Hoje você tem 2 sistemas de geração de energia, que é a solar e a eólica, que são subsidiadas, né? Você tem subsídios ali. Então, esse subsídio que o governo dá, ele tem a responsabilidade fiscal de arrumar uma fonte para poder continuar concedendo esses benefícios. E essa medida que o governo está fazendo é simplesmente repassando para a população esses subsídios que vêm exatamente da necessidade de você implementar a energia eólica e a energia solar. Talvez aí fosse necessário se discutir exatamente esses subsídios e você não tirar esse benefício, mas eu acho que esse momento é muito difícil do governo fazer isso.
Então, ele prefere jogar nas costas do consumidor, né, esses benefícios e, infelizmente, a gente já viu esse filme e acaba não terminando bem. Pois é. Quero agradecer, Daúde, sempre muito bom falar contigo. Obrigada pela sua presença. Até quarta que vem. Até quarta que vem, Paulo. Um abraço a você e um abraço a todos. Obrigada. Miguel Daúde, analista de economia, de política, trazendo aqui visões importantes para a gente. 11h03. Vamos direto com o Maurílio atualizar a movimentação do mercado financeiro. Fala, Maurílio. Vamos sim, Paulo. A gente está acompanhando aqui o Ibovespa naquele mesmo patamar, tá? Brigando para continuar